Então, sendo hoje o dia 24 de dezembro de 2017, 2021 já está quase acabando, e nós estamos estudando o arrebatamento. O arrebatamento, e nós estamos na passagem de 1 Tessalonicenses 4, versos 13 e 18, que é a passagem clássica que ensina a respeito desse assunto, que é uma passagem que diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Nós temos visto que o objetivo de Paulo, ao escrever essa epístola e ao escrever essa passagem especificamente, era curar o sofrimento dos tessalonicenses, removendo a ignorância que eles tinham a respeito do crente que morreu. Imagina se nós não tivéssemos a revelação de Deus a respeito do que acontece depois da nossa morte, mesmo depois de crente. Aí o Joel morre, pronto, a Elaine começa a ficar desesperada, aquela chororô danada, aquele desespero. Ai, meu filho, Joel, meu filho, igual o Davi fez com Absalão, né? Absalão, e aí? Cadê o Joel? Ele só mata meus filhos, não mata os filhos. É engraçado, né, mãe? Cadê o Joel? A nossa Bíblia não fala nada sobre o crente que morreu. Aí o Paulo escreve: não, gente, não esquenta a cabeça não. Os mortos vão até primeiro, porque Cristo vem com eles para buscar nós, entendeu? Aí ele dá esse maravilhoso ensino que está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 18. Porque o crente, quando ele morre, o espírito dele entra imediatamente na comunhão consciente com o Senhor, mas o seu corpo dorme temporariamente no túmulo, aguardando o arrebatamento. Lembra que foi isso que ele... Porque 2 Tessalonicenses 5,8 diz que o Paulo preferia habitar com o Senhor. Em Filipenses 1, 21 a 23 diz que estar com Cristo é muito melhor, é infinitamente melhor. Então, se o crente dormisse, por que o Paulo ia falar que estar lá dormindo sem ver Jesus é melhor do que estar aqui tendo comunhão com Jesus? É um bom raciocínio, né, cara? Ou seja, o crente, quando morre, o espírito dele entra imediatamente na comunhão consciente com o Senhor, enquanto o seu corpo dorme temporariamente no túmulo, aguardando o arrebatamento. Ou seja, a morte foi transformada num simples dormir temporário do corpo, pela obra consumada. Isso não é bênção, né? Olha que desgraça que era. Você morria, ia para o inferno. Olha que coisa terrível. Você já queimou o dedo? Às vezes o cara encosta um cigarro, você diz: ai, já dói. Imagina mergulhar no lago de fogo, ficar nadando lá na brasa, lá na chama, o resto da eternidade. Não, ele nunca acaba. E a palavra fala que o verme nunca morre. Agora a morte, essa coisa terrível que a gente chora, todo mundo chora, todo mundo desespera. Ai, meu Deus, morreu, caiu um avião, morreu todo mundo, passou em cima da cabeça. Agora está lá com o Senhor, está lá habitando com Deus, está lá na boa. Estar com Cristo é infinitamente melhor. E o corpo fica aqui provisoriamente dormindo até esse momento que Paulo está ensinando aqui em 1 Tessalonicenses. Na realidade, Romanos 14:8 diz o seguinte: tinha um bom tempo, teve uma época que a gente frequentava uma igreja bênção, era uma igreja que a gente cantava versículo da Bíblia. Inclusive a gente cantava esse aqui, ó: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos.
Quer, pois, vivamos. Paulo está falando assim, ó. Tanto faz. O crente, se está vivo, se está morto, está na mesma coisa. Tanto faz. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Por que ele fala isso? Porque lá em Mateus, quando Pedro recebe a revelação do Espírito Santo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Cristo, ele fala, é mesmo, Pedro, e essa pedra da qual você é um fragmento e um caquinho, sobre ela eu vou edificar a minha igreja. E o texto diz em Mateus 16, 18b, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso quer dizer? As portas do Hades, ela tenta fazer oposição à eclésia, né? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela, a minha eclésia. O que isso quer dizer? O crente, quando passa pelo portão da morte e vai para o lado de lá, ou ele ainda não passou no portão da morte e está do lado de cá, o que a palavra está falando é que o Hades não nos afeta. O Hades não afeta a igreja. A morte e o inferno perderam o aguilhão. Está escrito lá em Romanos 6. Como eu já disse várias vezes, agora ele é um leão banguelo. Ele baba o nosso pescoço, mas não consegue morder não. Só fica aquela babeira do capeta aqui no pescoço, ele fica babando aquele leão banguelo, né, babando o nosso pescoço, mas não consegue morder, porque as portas do Hades não prevalecem contra a eclésia. A eclésia pisa na porta do Hades, para ela tanto faz estar do lado de cá da porta do Hades, do lado de lá. O crente, ele nasce de novo, ele vem vivendo com Cristo essa vida aqui. Não, mas aqui. Ele passa pelo portão do Hades e continua vivendo com Cristo do lado de lá. Oi. O microfone está ali. Não, esse negócio de passar pelo portão do Hades, mas o crente não passa. Não, estou falando de morrer. É só uma metáfora. Tá. Ao bater as botas, bater na bota ou no balão, a Elaine não gostou da metáfora do portão do Hades, não. Esticando a canela ou não esticando a canela, somos do Senhor. Romanos 14, 8. Antes do lado de cá, do que chamariam de portão da morte, metaforicamente, o portão do Hades, ou do lado de lá, tanto faz. O Hades não prevalece. Por quê? A resposta está aqui no nosso 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, isso aqui é a base do Evangelho. O Evangelho não existe sem a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é a síntese do Evangelho. Pode começar a observar, toda vez que os escritores inspirados falam a respeito da ressurreição de Cristo, fala também da morte e sepultamento. Falou da morte e sepultamento, fala da ressurreição. Você vai lá em Romanos 6,4, por exemplo. É porque são assuntos desassociáveis. Não sei se existe essa palavra. Que tem que andar juntos. Forma tudo um contexto só. É um evento só. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também. Aí falou de sepultado, morte e ressuscitado. Você vai ali no 8,34, está logo ali na frente. Ó. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Morte e ressurreição andando juntos. Você vai em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4.
Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, são coisas que andam juntas. 2 Coríntios 5,15. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim vai. Nas Escrituras, essas duas coisas andam juntas. Por isso que o Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 4,14, que é o nosso versículo de hoje, que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pela morte e sepultamento do seu corpo, ele desceu a nossa condição. Pela sua ressurreição, ele nos criou ou nos elevou à sua posição. Condição e posição. Pela morte e sepultamento, ele vem até aqui. A gente estava falando disso ontem, né, Bozinho? Emmanuel. É Deus conosco. Deus está aqui. I'm present. O judeu bobão, ele já sabia que Deus ia encarnar e ia vir aqui. E a virgem conceberá. Tem um monte de profecia. Pela morte e sepultamento do seu corpo, ele desce para a nossa condição. A condição de morte. Mas ele não vê a corrupção. Pela ressurreição, ele nos eleva até a sua posição. Então, o bonito aqui, ó, o centro do ensino a respeito do crente que morre. O miolo do ensino, aqui de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que fala a respeito da ressurreição do crente e que fala a respeito do arrebatamento, está aqui, ó, no assim também. O miolo, o cerne, o core, o núcleo, o âmago. Deu para entender? O core, o cerne, o âmago, o núcleo, o centro, o âmago da passagem está aqui no 14. Ó. Assim também. Graças a Deus pelo assim também, hein, Elaine? Glória a Deus pelo assim também. Se não tivesse esse assim também, nós estávamos lascados. Porque olha o que está escrito aqui, ó. Se cremos, o se aqui ele não é assim, eu não sei se eu creio, eu não sei se eu não creio. O se aqui no grego é sendo que, partindo da premissa que nós cremos, né? Ou seja, sendo que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a gente crê nisso. Desde que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aleluia, glória a Deus pelo assim também. Assim também, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O interessante, eu esqueci a palavra no grego aqui, o interessante é que palavra no grego. O interessante aqui, o interessante é que pro crente foi usado um eufemismo, né, para não ficar muito feio, né? Foi usado o eufemismo do dormir. Já para Cristo, ele não usou dormir. Por quê? O coimal? Porque o corpo de Cristo não dormiu. O corpo não dormiu. A palavra é apotenesco. Apotenesco. Pois se cremos que Jesus apotenescou, né, e episteme, morreu e ressuscitou, por que não falou? Se cremos que Jesus dormiu, porque ele não dormiu. O que dorme são os nossos corpos. O corpo de Cristo não dormiu. Ele apotenescou, que significa morrer mesmo. Cessar as
funções vitais. Ou seja, Deus tratará aqueles que morreram confiando em Jesus da mesma maneira que Ele tratou o próprio Jesus. Como? Ressuscitando. Jesus, ele foi à cruz com o Cristo que o Pai ia ressuscitar, né? Sendo que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Vão ressuscitar. Os que dormem. Nós temos esse ensino aqui. Pode entrar. Nós temos também esse mesmo ensino que está aqui em 1 Tessalonicenses 4,14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Ele trará na companhia de Jesus os que dormem. Esse ensino também pode ser visto aqui em Romanos 8,11. Romanos 8,11. Viu, Elaine? Esse ensino não está só em 1 Tessalonicenses 4,14, não, o assim também. A doutrina do assim também. A doutrina do assim também está aqui também em Romanos 8,11. O se aqui não é condicional. O se aqui ele é afirmativo. Sendo que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. É o assim também. Sendo que habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, esse Espírito vai nos ressuscitar igualmente. Assim também. Em 1 Coríntios 6,14, novamente esse ensino aparece. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Você conhecia a doutrina do assim também? Aqui não tem o assim, mas tem o também. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Aí vocês pensam que acabou. Não acabou. Ainda tem mais. Igual naquelas propagandas. Essa doutrina aparece também no capítulo 15 de 1 Coríntios. Nos versos 20 e 22. Que diz o seguinte. Mas... Tem que ser uma partida mais forte. Mas... Agora você está falando qual? De fato, 1 Coríntios 15, 20,22. Mas, cadê? Precisa de um lugar para bater forte. Mas, de fato, bateu o martelo. É que é fato. Que ele está, todo mundo conhece 1 Coríntios 15, você sabe que ele está assim, ele está falando aí que não ressuscitou, mas se não ressuscitou nós estamos lascados, se não ressuscitou nós somos muito burros, nós estamos pregando aqui à toa, para que eu lutei com as bestas em Éfeso, por que eu não vou comer e beber, que eu vou morrer mesmo, o contexto, e ele vai lá e, de fato, precisa de uma mesa mais retumbante aqui, né? De fato, viu, Elaine, não é axiologia, a gente não supõe, não é assim, era uma vez o menino Jesus, não era uma vez, não. Once upon a time, a little kid pornô de uma like virgem, entendeu? Não é. Opa, o cheiro está melhorando. Tem. Eu joguei uma água sanitária, agora ele está lavando o resto. Mas, ainda bem que não foi domingo passado essa pestilência aí, né? A gente ia comer pernil a la pombo esmagado. Tinha um pombo esmagado ali, não tem? Não, é um lixo, uma carne podre. Não parece uma ave toda detonada? Na hora que eu joguei água sanitária, de noite a gente não vê. De longe a gente não chega lá perto, tinha uma montanha de mosquitos. Mas de fato, é fato, viu, Elaine? Mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 e 22. E visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, nós estamos vendo aí a doutrina do assim também, né? Nós vimos ali, ó, assim também todos serão vivificados em Cristo. É a doutrina do assim também, que a Elaine está gostando muito. Ela está com um jeitão de quem ainda não acordou. 2 Coríntios 4,14. 2 Coríntios 4,14 também nos ensina a doutrina do assim também. Viu, Jorge? 2 Coríntios 4,14 também nos ensina a doutrina do assim também. Observe. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, o crente que tem medo de morte é um crente ignorante, é um crente desconhecedor das Escrituras, é um crente bobão. Eu não apenas não tenho medo de morrer, porque eu sei do que as Escrituras falam, são fatos, como eu desejo que aconteça o mais rápido possível. Eu queria nem estar aqui no ano 2018. Vocês que se viram aí, ó, paga o aluguel aí pro seu Américo, vai ter alergia na cara lá fazendo mímica, vocês que se viram aí, ó, eu vou lá para cima. Ah, seu Cláudio e seu Noé, eles estão lá na boa, e nós aqui com 31 graus. Né? A gente gosta de chorar, a gente reclama à toa. Viu, pastor Geraldo? A gente que tem medo da morte aí, tem muita gente que tem medo. Desconhece as Escrituras, desconhece a doutrina do assim também. Porque assim como o Espírito que habita em Cristo, habita em nós, está o Deus que ressuscitou Jesus, é fato. É uma das doutrinas mais bem afirmadas e comprovadas. Só tem uma chance de dar chabu, de dar errado, da gente não ressuscitar. Se Cristo não tiver ressuscitado. Porque se Cristo ressuscitou, nós vai ressuscitar. Eu digo em português claro, limpo e bem falado. Nós vai. Se Jesus ressuscitou, nós vai também. E de fato, será que é fato mesmo? É um fato que a gente crê pela fé, né? O que as Escrituras dizem a respeito da ressurreição de Jesus? Aqui 2, 4, 6 folhas de versículo. Mas eu já até anotei os versículos aqui para a gente não ir neles. A primeira testemunha a respeito do, pelo menos na ordem que nós temos o livro da Bíblia aqui, né? Na realidade parece que o Evangelho de Marcos foi... Existe uma controvérsia. Isso o nome dessa doutrina é agora esqueci. É um negócio de harmonizar os evangelhos. É que eu estou com o nome em espanhol e em inglês na cabeça e o português sumiu. Mas é uma doutrina a respeito de qual evangelho veio primeiro. É um estudo, né, de bibliologia. Eu particularmente creio que foi Mateus, mas tem gente que crê que foi Marcos. Então eu vou afirmar do jeito que eu creio, né? A primeira testemunha a falar da ressurreição de Jesus foi Mateus. Porque lá no evangelho dele, no capítulo 28, verso 6, está escrito: o anjo falando, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. E depois no 28, 7, no verso seguinte, o anjo fala: e depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Se o anjo e o Mateus não estiver mentindo, Jesus ressuscitou. Mas se o anjo e o Mateus estiver mentindo, tem o Marcos, que também falou a verdade. Se ele tiver falado a verdade, que diz lá no evangelho dele: ele ressuscitou, não está mais aqui. No 16:6 e no 16:9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia. Então nós já temos aqui 3 testemunhas: os anjos, Mateus e Marcos. Mas o Lucas também falou isso. E o Lucas até fala que não foi um anjo só não, que foram mais de um anjo que estava lá no sepulcro.
que em Lucas 24, 6, ele fala que os anjos falaram o seguinte: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Mas se vocês não quiserem acreditar no anjo, nos anjos, no Mateus, no Marcos e no Lucas, tem o João. Porque em João 20, verso 9, está escrito: ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E lá no 20, 18 de João, ele transcreve a frase de Maria Madalena: vi o Senhor, vi. Então nós já temos aqui os anjos, a Maria Madalena, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João nos dando testemunho. Sem contar que os evangelhos, além de afirmarem que ele episteme, que ele ressuscitou, existem ainda a descrição, o relato de coisas que Jesus fez. Andou a caminho de Emaús, conversou com a galera, sumiu na frente deles na hora que partiu o pão, foi pescar com eles, fez piquenique na beirada da praia, comeu pão com peixe lá na beirada da praia, apareceu de novo, tomou, como é que tem no Facebook aí, cutucada? Tomé cutucou Jesus, foi lá, meteu o dedão na pereba, foi lá na ferida. E João 2,22, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se não fora pouco o testemunho dos anjos de Maria Madalena, de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Paulo também nos dá, não, o Lucas ainda vai nos dar alguns testemunhos aqui em Atos. Em Atos 2, 24, 32, no 3, 15 e 26, no 4, 10, no 5, 30, no 10, 40, no 15, 30, no 13, 33, no 3, 34, no 3, 37. Onde o Lucas relata em seu livro, aí tem mais um, né? No 17, 31. Onde ele relata no seu livro, Atos 2, 24, ao qual Deus ressuscitou, palavras de Pedro. Em 2, 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Em Atos 13, 15 e 26, palavras de Pedro: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Em Atos 4, 10, palavras de Pedro, transcritas por Lucas: Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Mais palavras de Pedro e os demais, transcritas por Lucas em Atos 5:30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Encalorou, né? Novas palavras de Pedro para Cornélio, transcritas por Lucas em Atos 10:40. A este Deus ressuscitou no terceiro dia. Palavras de Paulo em Atos 13:30. Mas Deus os ressuscitou dentre os mortos. Em 13:33. Como Deus a cumpriu a promessa feita aos pais, plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse Ato 13, 30, 33, 34 e 37, é tudo um discurso só. Só nesse discurso Paulo afirmou que Jesus ressuscitou 4 vezes. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Atos 13, 34. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Atos 13, 37. E palavras de Paulo lá no Areópago grego de Atenas, transcritas por Lucas em Atos 17, 31. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Então você pensa que o testemunho dos anjos, de Maria Madalena, de Mateus, de Marcos, Lucas e João, e Paulo, transcrito por Lucas em Atos é pouco. Paulo escreveu a respeito desse assunto também nas suas epístolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes em Romanos, e mais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e mais 24 vezes nas outras epístolas. A gente vê que esse é o assunto principal. Sim, é o que eu falei, é o cerne, é o core. Porque... o microfone. Acho que nem está funcionando. Tá, eu acabei de copiar. Então, som.
Tá, assim. Oi, som. Oi. Agora deu. Além de ser o cerne da questão, é o ponto principal do motivo de nós estarmos aqui, que é para testemunhar. Sim. Porque tudo que o Paulo escreveu, tudo que os apóstolos e os discípulos de Jesus fizeram durante o tempo que a palavra estava sendo escrita, tudo se resumia em deixar claro que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e que essa é a nossa esperança, que vamos ser ressurretos. Sem ressurreição não tem evangelho. Exatamente. E até lá no final, né, em Apocalipse, tudo que eis que vem sem demora. Então é importante para a gente entender o quanto é fundamental dar um bom testemunho da obra de Jesus Cristo, que é a única forma que esse mundo vai nascer de novo. Né? A síntese do evangelho que a gente tem que pregar na rua é esse. Se em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, e com a tua boca confessares, acabou. E isso é o básico. Isso cai por terra todo o evangelho modista de tantas outras coisas que as pessoas colocam na frente. E ponha tantas outras coisas que o pessoal põe na frente. Exatamente, ao invés da obra consumada. Morte, sepultamento e ressurreição. Então vamos ver o testemunho de Paulo a respeito da ressurreição. Romanos 4:24. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 6:4. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. Romanos 6:9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. E o assim que está com nós. Depois que nós ressuscitar também, ô Elaine, já não morre. É o mesmo princípio. Romanos 7:4. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo. Em Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, assim também. Em Romanos 8:34, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em 1 Coríntios 6:14, Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará nós pelo seu poder. A doutrina do assim também, aí, irmão. 1 Coríntios 15:4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em 1 Coríntios 15:12, agora vem a sequência de 15. É corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15:15, temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. 1 Coríntios 15:20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. É porque eu não tenho uma mesa boa aqui para bater. Mas, de fato, é fato. A gente não crê de carochinha, de historinha, de era uma vez, de eu acho. É fato. Ninguém aqui tem dúvida que Cristo ressuscitou. Que se ele não ressuscitou, nós estamos fazendo o que aqui? De fato, e você já notou como Satanás dá muito mais importância para o nascimento do menino Jesus do que para a morte e ressurreição? Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Vou baixar de novo, não, viu? Considere batido. Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. 2 Coríntios 4:14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus. Em 2 Coríntios 5:15, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 1:1, por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Efésios 1:20, a eficácia da força do seu poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. É uma doutrina muito que bate, o Espírito Santo bate muito nela. Ainda tem uma rapinha aqui. Não está acabando, eu tomo aí depois.
e juntamente com ele nos ressuscitou. Efésios 2,6. Colossenses 2,12. Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 3,1. Sendo que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. 1 Tessalonicenses 1,10. E para guardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4,14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Em 2 Timóteo 2,8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Em 1 Pedro, por fim, agora palavras de Pedro, né? Tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Você não falou qual? Tá? 1 Pedro 1,21. Ou seja, nós temos o testemunho dos anjos, de Maria Madalena em João 20,18, viu o Senhor, de Mateus, Marcos, Lucas e João nos seus evangelhos, o testemunho de Lucas em inúmeros versículos de Atos, citando palavras de Pedro e de Paulo. Temos o testemunho de Paulo inúmeras vezes em inúmeras epístolas. Temos o testemunho de Pedro também aqui na sua carta. E por fim o testemunho do próprio Senhor Jesus, transcrita por João. Se você não quiser acreditar no Mateus, no Marcos, no Lucas, no João, na Madalena, no Ângelo, etc., acredite em Jesus, o testemunho que ele dá dele mesmo, em Apocalipse 1,18. Eu sou aquele que vive, estive morto. Você já conheceu alguém que falou assim, Leilane? Estive morto. Aí você sai correndo, igual um mineiro, né? Um cabelo desse tamanho. Eu tive morto. Aquele que vive. Quem é que pode falar isso? Buda, Maomé, Fernando Clausen, seu Noé. Até rimou, né? Buda, Maomé, Fernando Clausen e seu Noé. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Podemos orar?